Quem nunca se sentiu um lixo depois de ganhar um não? Desenrola de hoje vai falar sobre rejeição. Até rimou. Olá, desenrolados! Bem-vindos a mais um vídeo comigo, Vânia Marques. E hoje nós vamos falar sobre uma das coisas que mais doem no ser humano, que é a rejeição. Inclusive, o nosso cérebro interpreta a rejeição como dor física. Então, se você não gosta de ganhar um soco na cara, claro que você também não gosta de ser rejeitado. Eu também não, odeio. E teve um cara que resolveu enfrentar esse medo de uma vez por todas. O nome dele é Jia Jeong, não sei se é assim que se pronuncia, mas esse cara, ele desde os 14 anos, ele queria ser um grande empreendedor mundial. O sonho dele era ser o novo Bill Gates, inclusive achou que ia comprar a Microsoft. E aí ele foi para os Estados Unidos estudar, fez faculdade e quando estava na faculdade ele teve a grande primeira ideia dele, que era criar um sapato com rodinhas. E aí ele pediu a opinião de um tio, a quem ele tinha na mais alta conta, só que o tio falou, cara, nada a ver, você não vai vender nunca, essa ideia é péssima. E aí ele engavetou o projeto e falou, quer saber, eu preciso se preocupar em melhorar o meu inglês e tirar boas notas e tal. E ele começou a perceber que todas as grandes ideias que ele tinha, ele engavetava. Ele mesmo estava rejeitando as próprias ideias antes de mostrar para outra pessoa. Só teve um detalhe, 2 anos depois essa ideia foi lançada com sucesso por outro empreendedor e a marca Hills passou a valer quase $1 bilhão. O resultado disso é que ele foi ficando cada vez mais frustrado. Ele estava trabalhando numa empresa super conceituada na América, com um salário de 6 dígitos, mas ele ainda estava com aquele sonho lá dentro que ele abortou, ele não conseguiu realizar, e aquilo estava deixando ele muito mal, inclusive depressivo. E prestes a ganhar o primeiro filho dele, a mulher dele virou e falou assim, ó, bora pedir demissão então, que é o que você quer lá no fundinho, e eu te dou 6 meses para, com esse dinheiro que a gente tem aqui de reserva, você empreender no seu negócio próprio. E com a força da esposa, né, nós somos lindas, ele foi correr atrás do sonho dele, e beleza. Deu 4 meses, ele tinha tido uma nova ideia, estava trabalhando no novo aplicativo, contratado gerentes, engenheiros de TI e tal. Só que aí, 4 meses depois, ele recebeu um outro não. Ou seja, um investidor em quem ele estava postando todas as fichas para fazer o negócio decolar, não aceitou a ideia e disse um outro não para ele. Ele tinha 2 meses dentre 6. A mulher ainda falou assim, pô, você tem mais 2 meses, não vai desistir agora. E foi aí que caiu a ficha dele. Ele percebeu que o monstro da rejeição estava realmente deixando ele paralisado. Se ele não fizesse alguma coisa naquele momento, a vida dele não ia para frente. Aí o que ele fez? Aí ele foi procurar no Google alguma coisa relacionada ao assunto e ele teve uma surpresa que ele achou pouca coisa, mas achou um experimento de um empreendedor que era exatamente listar situações em que eram possíveis ser rejeitados para melhorar esse enfrentamento. É igual a academia, a gente tem que trabalhar os nossos músculos fazendo exercício. Aí ele falou, então eu vou criar os meus próprios experimentos para encarar essa rejeição e criou um blog chamado 100 Dias de Rejeição. Vou deixar o link aqui abaixo para vocês assistirem também. Ele filmou todos os vídeos durante essa jornada de 100 dias enfrentando o maior medo dele. E o bacana é que a cada experimento ele começou a tirar lições. O que antes era só um monstro, ele começou a ir desconstruindo e entendendo o que estava por trás das rejeições. Então o primeiro experimento dele foi pedir ao porteiro do prédio $100 emprestado. É claro que o cara falou não. Por quê? Mas ele já nem deu ouvido, ele já saiu correndo, né, atemorizado, mas pelo menos venceu o dia, né, o primeiro dia do experimento. Depois ele foi inventando situações. Aí teve um caso que ele passou na porta de uma loja de donuts e era época de Olimpíadas e ele falou, olha, eu quero 5 donuts em forma de arco. E a mulher começou a investigar como é que ele queria. Resultado, o não que ele estava esperando receber, surpreendentemente era um sim. A mulher deu um jeito e entregou para ele os 5 donuts em forma de arco. Depois ele foi intensificando essa experiência. Ele pediu para ser um dia passar como atendente no Starbucks, para ficar ali na porta, dando bom dia para os clientes. Aí o cara deixou. Ele pediu um dia para o cara deixar ele jogar bola dentro do quintal. O cara falou, esse pedido é tão estranho que eu vou deixar. Aí ele começou a perceber que nem sempre o não que ele achava que ia receber vinha um sim no lugar. E às vezes, depois de 2 nãos, vinha um sim.
Ele começou a encarar a rejeição como alguma coisa que não era pessoal. Essa foi a primeira grande lição do experimento dele. Quando você é rejeitado, nem sempre é sobre você. Às vezes tem uma questão cultural, às vezes tem uma questão de humor da pessoa, às vezes tem um gosto pessoal do outro que não vai concordar com aquilo que você está propondo porque não quer, não gosta. Nesse caso, por exemplo, ele chegou com uma flor, bateu numa campainha e pediu o moço para plantar. Aí ele falou, não. Aí ele teve o primeiro insight também em relação à rejeição. Ele começou a perguntar por quê. Aí o cara falou, porque eu tenho um cachorro que come tudo que veio pela frente, então essa flor não vai durar nem um dia aqui na minha casa. Mas você pode ir na vizinha da frente, que ela adora flores, e assim ele fez e a vizinha permitiu que ele plantasse. Então a rejeição, além dela não ser pessoal, ela tem um motivo por trás. Mas quando a gente é rejeitado, a gente fica tão impactado com aquele não que a gente nem investiga. E ele começou a investigar. Então essa resposta, por exemplo, que o cara não deixou plantar a flor na casa dele, não tinha nada a ver com o próprio chinesinho. Tinha a ver com uma cultura ali da casa. E aí ele começou a ir desarmando e ficando mais confortável em situações em que ele recebia um não. Outro aprendizado interessante que ele teve é quando ele pediu para a tripulação do avião para ele mesmo fazer aquele simbolismo de equipamentos de segurança, né? O cara falou, olha, não, isso eu não posso deixar por questões de legislação, mas eu vou permitir que você dê boas-vindas aos passageiros. E falar em público era um medo terrível que ele tinha, mas ele foi, enfrentou, foi lá, agradeceu o pessoal, falou que gostava muito de viajar naquela companhia, sentou suando, com o coração acelerado, mas deu o recado. E aí ele percebeu também que às vezes, numa possibilidade de não, surge uma outra oportunidade. Então ele foi com um pedido que não era permitido, mas dali surgiu uma outra alternativa que seria bom para os dois lados. Ele começou a desmistificar que o não, a rejeição é decisiva e ela não diz sobre você, ela diz muitas vezes sobre o outro. Não rejeita você, rejeita uma situação, rejeita alguma coisa que não se encaixa num contexto, num momento, e a gente tem que prosseguir apesar desses nãos. Essas foram uma das muitas lições que a gente tira desse material, que é um livro, seguramente o melhor livro que eu li esse ano. E é um livro que eu achei bem transformador, porque ele nos convida a enfrentar os medos da gente, a enfrentar aquilo que na nossa cabeça a gente acha que é gigante, e na prática, quando a gente começa ali pequenininho e vai criando essa familiaridade e esse respeito, inclusive, pelo outro, a gente consegue ver a rejeição não como um impeditivo, mas às vezes até como uma possibilidade. Convido você a ler esse livro, eu vou deixar aqui a inscrição também, o link dele se você quiser comprar. E é um livro que é recomendável para tudo aquilo que te incomoda. Em vez da gente fugir, em vez da gente dar tchau, vamos acolher, vamos enfrentar. Conta aqui nos comentários qual seria a pior situação para você enfrentar e encarar esse medo da rejeição. Seria falar em público? Seria chamar alguém para sair? Seria pedir aumento para o chefe? Qual que é o seu medo de rejeição e o que você se propõe a fazer para encarar isso? Ah, mesmo que você rejeite, não tem problema, eu vou te pedir. Se inscreve no canal, vai! Eu tô em campanha pra gente chegar nos 1000 inscritos, falta muito pouquinho, eu conto com você. Beijo, te vejo no próximo Desenrola!